de um determinado arquivo e eu executo o arquivo para que ele execute todas as tarefas. Um exemplo, nós falamos que quando eu uso o Linux numa estação de trabalho, eu posso definir os acessos e os programas que o meu usuário vai acessar quando me conectar. Dentro do usuário eu tenho um arquivo que delimita a sequência de comandos e permissões que aquele usuário tem. Então, logo, isso aí seria um comando, mas um comando não interativo. É uma sequência de comandos que está dentro de um arquivo. Como nós vamos trabalhar em modo de comando, como padrão, o Linux já inicia com usuário comum, sem privilégios. Esse usuário comum, o seu usuário, o usuário da máquina, ele não tem os privilégios de root, ou seja, de usuário principal. Como vocês podem ver aí no nosso slide, o usuário root é o usuário principal, o usuário raiz, o usuário onde tem permissão para fazer todas as coisas. E quando nós queremos executar alguma coisa que pertence ao usuário root, só ele pode fazer, nós usamos um comando chamado sudo. Assim, com esse comando, eu vou poder executar a tarefa que eu solicitei mediante senha. Quando eu digitar sudo e o comando, como vocês podem ver no exemplo aí, o Linux vai me solicitar a senha do root, a senha do usuário principal. Se eu não tiver essa senha, eu não vou conseguir fazer nenhuma atividade. Por quê? Porque eu não estou com o usuário root. Eu também posso me logar com o usuário root, e aí eu não preciso colocar sudo nas atividades que eu vou executar, nos comandos que eu vou executar. Eu só faço isso quando eu logo com o usuário comum, para poder ter a permissão de utilizar esse comando. O exemplo que nós temos aí é sudo /etc /initd network, que é rede, restart. Esse comando aí está reiniciando a rede. Ele é um comando de reiniciar a rede. O restart network significa o comando que reinicializa a rede. Sudo na frente, para que só quem pode reinicializar a rede é o usuário root. Então sudo, ele pede a senha e o processo está executado. Vamos ver se o nosso Ubuntu já concluiu a instalação. Estamos quase. Vamos voltar para o nosso slide. Tipos de comando. Como eu falei para vocês, o Linux tem uma infinidade de comandos. Eu fiz a listagem aí de todos os tipos de comandos do Linux, mas dentro de cada item desse nós temos uma sequência enorme de informações. Eu tenho tipos de comando de documentação, data e hora, informações de sistema, arquivos e diretórios, sistemas de arquivo. Tenho também usuários e grupos, utilitários de texto, monitoramento de acesso, rede, módulos carregáveis do Shell, o próprio Shell e os utilitários do terminal. Então, são esses os comandos que eu tenho. Nós vamos visualizar e começar a compreender cada um desses comandos. Os primeiros comandos de documentação, eles têm como função principal fazer verificações nas documentações do próprio sistema operacional.
Como por exemplo, vocês podem ver aí o comando man. Esse comando, ele escolhe um outro comando, vamos imaginar sudo. Se eu digitar na minha linha de comando man sudo, ele vai me mostrar todo o manual do comando sudo. Ele vai listar para mim o manual do comando sudo. Se houvesse manual na instalação, ele vai mostrar para mim esse manual. Assim também é o comando help. Ele exibe informações sobre outros comandos. Forma de digitar, como eu escrevo o comando, quais são os parâmetros desse comando. É assim que o help trabalha. O info também. Documentos com esse formato, ele vai exibir e você pode navegar pelo documento, né, utilizando recursos simples, como seta para baixo, né, e comandos do próprio info. Ok? Os comandos de data e hora. Exibe e edita data e hora, né, modificando a hora do computador, do sistema. Esses comandos, né, podem funcionar independentemente, mas também precisam de permissão em alguns casos para serem executados. Por quê? Porque, um exemplo, vocês mudam a hora, a data e a hora do servidor, que é um exemplo comum. Fui lá, mudei a data e a hora do servidor. Tudo que estava agregado, que tem relação com hora e data, né, vai mudar ou vai ficar com a diferença de horas, até que toda a estrutura esteja organizada. Um outro exemplo é o seguinte: imaginem uma loja, um mercado, onde eles têm um checkout, que é aquela máquina que fica ali para você passar os seus produtos, pagamentos, tudo isso. Naquela máquina, naquela estrutura ali, tem um equipamento chamado impressora fiscal. Esse equipamento, a data não pode ser alterada em funcionamento, né? Então, se um usuário chegar lá, for alterar a data do computador, né, por qualquer motivo que seja, ou simplesmente por curiosidade ou porque teve uma necessidade, né, ele vai perder a comunicação com aquele equipamento fiscal, por exemplo, que é um equipamento com datas, né, com aquela data sem poder ser modificada. Então, em alguns casos, você vai precisar realmente ter permissão para poder fazer essa alteração. Depende também da configuração da sua estrutura, mas é possível. O comando calc vai mostrar para a gente um calendário comum, né, nada de tão excepcional. É um comando que mostra um calendário. Deixa eu voltar aqui para a gente ver se o nosso Linux terminou. Ainda não, ainda está em 95. Ainda nos comandos de data e hora. O HW clock, o HAL clock, o hard clock, tem vários nomes que se chamam esse comando, mas o HW clock, o que é que ele faz? Eu acabei de falar que tem um equipamento que tem uma data que não pode ser alterada. Ele vai consultar a data que está no relógio do hardware, do computador, e vai manter essa data atribuída ao seu sistema. Ele vai lá, verifica a data e mantém essa data atribuída a toda a sua estrutura. Vai ser a data padrão. Eu também posso modificar essa data, que é a data do computador, a data e a hora do computador. Se eu tiver permissão, como vocês podem ver aí no slide, na segunda linha eu tenho sudo hw clock, parâmetro 7 para configurar
O que é que eu vou configurar? A data. Eu tenho a data escrita. Quando eu faço isso, eu defino a data e a hora do hardware. Colocando dessa forma o computador na data que eu escolhi. Eu modifiquei não só a data do sistema, mas a data do computador.